A palavra de Deus que está em 2 capítulo 2, versículo 14 ao versículo 17, está escrito assim: o caráter e os frutos do ministério de Paulo. A graça a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salva e nos que se perdem. Para este, certamente cheiro de morte, para a morte, mas para aquele cheiro de vida, para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Em capítulo 2 de 2 a Corinto, versículo 14 e 17, Paulo reflete sobre o ministério cristão como um desafio triunfal de Cristo. Deus nos leva em triunfo em Cristo e nos unge para espalhar o conhecimento. Para que você venha pregar a palavra de Deus, para que a gente venha levar a palavra do Senhor às pessoas, nós temos que ser ungido por Deus. Nós temos que ter esse chamado de Deus, porque isso não vem de nós, mas isso é uma dádiva de Deus. É o próprio Deus que dá esse conhecimento divino. Vem do próprio Deus. Ele é quem unge a pessoa para levar a sua palavra com sabedoria, com dignidade, com decência e ordem, porque as coisas de Deus não é pregada de qualquer forma. As coisas de Deus, tudo é preparada pelo Espírito Santo de Deus. E para levar a palavra de Deus, tem que ser uma pessoa que Deus verdadeiramente revelou sua palavra, para que ela leve também para as pessoas que ainda também não conhecem a palavra de Deus. Responsabilidade solene de ser um ministro. A responsabilidade solene de ser um ministro de Cristo e de lidar com as palavras de Deus de maneira pura e sincera. Você já imaginou o tamanho da responsabilidade que temos de levar a palavra de Deus? A palavra de Deus é sagrada. A palavra de Deus é santa. A palavra de Deus é o próprio Deus falando. Quando você abre a Bíblia, todo que está escrito dentro da palavra da Bíblia Sagrada foi inspirada por homens, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Então temos que ter muito cuidado da forma que nós interpretamos a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus não é brincadeira, não é um livro qualquer. A palavra de Deus ele deixou para que cada um de nós seguisse e andasse guiado pela palavra do Senhor, que nos leva à vida eterna.
Então, a responsabilidade solene de ser um ministro de Cristo e de lidar com a palavra de Deus de maneira pura e sincera, para que nós leve a palavra do Senhor, que a palavra de Deus seja pregada com sinceridade, que Deus venha cada dia a quebrantar o nosso coração, que Deus venha falar grandiosamente através da sua palavra e que a palavra de Deus venha chegar no meu coração e no seu coração com clareza e revelada, e que nós venha ter temor de pregar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é sagrada. De maneira pura e sincera, ele constrata os que são puros e sinceros em seu ministério, com os que marcaram a palavra de Deus para ganho pessoal. Essa passagem nos desafia a refletir. Quem for pregar a palavra de Deus com segundas intenção, querendo se beneficiar financeiramente com a palavra de Deus, isso é um perigo muito grande. Você está passando por uma coisa muito delicada, porque a palavra de Deus não é comida e nem bebida. A palavra de Deus é para nossa salvação eterna. É o nosso guia para que nós venhamos servir ao Senhor com temor e tremor, porque a palavra de Deus não é palavra de qualquer livro. A palavra de Deus é uma palavra que liberta, é uma palavra que cura, que salva, e é a única palavra verdadeira que pode nos levar, que nos leva a Deus. A palavra de Deus, quando você conhece a palavra, ela está escrita: conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. E que Deus venha colocar temor ao nosso coração, para que nós não venha falar de Deus com segundas intenções para o nosso eu, para o nosso ego, porque toda honra e toda glória e todo louvor e toda adoração só é dada somente a Deus, e Deus não divide sua glória com ninguém. Essa passagem nos desafia a refletir sobre a integridade e a autenticidade em nosso testemunho cristão. O ministério é um chamado à fidelidade e à pureza de motivos. Então, aqui a palavra de Deus é um testemunho cristão. Que cada pessoa, que nós que venha levar a palavra de Deus, venha levar com sinceridade. Não podemos pregar a palavra de Deus de qualquer forma. Temos que pregar a palavra de Deus sempre coligado e inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E para que a gente venha pregar a palavra de Deus, temos que ser convocado por Deus. Não temos que ser convocado por o homem, mas Deus é quem capacita. Deus é quem bota dentro do meu coração e do seu coração a vontade, a sede de pregar a palavra de Deus. E que a gente venha pregar a palavra de Deus com sinceridade. E que Deus venha tirar
todos os embaraços, tudo aquilo que perturba, que queira tirar o conhecimento que Deus nos deu da sua palavra, para querer levar para outros caminhos, mas que o Senhor tenha misericórdia e compaixão e graça das nossas vidas, e que nós venha pregar a palavra do Senhor com dedicação, com carinho, com amor, e sabendo que a palavra de Deus é uma palavra verdadeira, uma palavra que tem que ser pregada, inspirada por Deus. E que nós somos só instrumento, que nós somos só ferramenta, usado nas mãos do Senhor. E que Deus venha nos usar grandiosamente para pregar o seu evangelho com dedicação e com ordem e decência. Que Deus nos abençoe e que Deus nos guarde. E que Deus nos dê muita paz e alegria ao nossos coração. E que Deus derrame sobre nós sabedoria para vir pregar o seu evangelho verdadeiramente. O evangelho que salva, que tem que ser o evangelho verdadeiro que vem do coração de Deus. Que Deus nos abençoe grandiosamente para a honra e a glória de Deus.